Vamos orar mais uma vez? Nós vamos iniciar uma série e com um assunto, infelizmente, pouco falado, que é exclusivamente Jesus. Nós vamos falar nessa série sobre vários aspectos do ministério de Jesus, desde quem de verdade é Jesus, o que ele fez, a obra completa dele, o que a Bíblia diz sobre a volta de Cristo. Nós demos o nome dessa série de Eu Visto a 33, Jesus, o nosso grande ídolo, fazendo uma clara referência ao futebol, a uma época de geração de ídolos, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria que a gente começasse orando, pedindo que nesse mês todo Deus toque o nosso coração a falar sobre aquele que é o assunto mais importante da Bíblia, porque de verdade é o assunto central de toda a Bíblia. Não há Bíblia sem Jesus, não há história sem Jesus, e esse é o tema da nossa série desse mês de julho. Então vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, tá ok? Senhor, é um privilégio poder falar sobre Jesus, mas também é uma responsabilidade muito grande para que possamos falar de acordo com a Tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos guie nesse processo, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós vivemos uma época, principalmente agora, com esse negócio de Copa, em que as pessoas estão procurando um novo ídolo. E há vários ídolos, candidatos a ídolos, como a gente bem sabe, o principal candidato a ídolo da Copa do Mundo está aí. Ele continua meio ídolo, porque eu não sei se vocês notaram que o Neymar, agora tudo que ele faz, entra ao vivo na Globo. Aquela música, né? Pam, 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 pam. Aí você pensa que aconteceu alguma coisa ao Neymar. E aí você olha, e é uma comoção, porque a narração é fantástica. Vejam, Neymar na maca. Ele deu tchau. Aquela ali ao lado dele, Bruna Marquezine. E você fica olhando para aquilo pensando... E daí? Não, e o pior, o Neymar, ele tá passando por muitas dificuldades. Teve uma hora até que ele viu que estava filmando, ele deu uma levantada na cabeça e deu tchauzinho. Não sei se vocês viram isso. Para quem está imobilizado, poxa vida, mas claro que vale a pena toda essa questão do marketing, que é muito forte em nosso país, né? Toda essa geração de ídolos que satisfaçam a necessidade humana. Agora, outros candidatos a ídolos por aí. Para mim, eu já escolhi o grande ídolo da Copa do Mundo. Para mim é Navas, goleiro da Costa Rica, o grande ídolo. Salva de palmas para Navas. Navas é o grande ídolo da Copa do Mundo. Grande ídolo. Navas, que eu tenho certeza, é corintiano, porque, caso vocês não saibam, o técnico da Costa Rica é corintiano. Então isso mostra por que chegaram até onde chegaram, a raça e toda a bênção de... Não, nós procuramos ídolos. Parece, inclusive, que essa é uma necessidade inerente ao ser humano. O ser humano, desde o seu nascimento até a morte, vai procurando ídolos. Pessoas em que ele se espelha, pessoas que ele quer copiar, pessoas que ele olha e diz, pô, esse cara, eu quero copiar esse cara, eu quero ser igual a esse cara. Muitos, principalmente os homens que estão aqui, quando jogavam bola e eram criança, quase que incorporavam alguém que tinham como ídolo. Muita gente aqui, quando jogava bola quando era criança, sei lá, dizia, agora é o Romário. Outros, sei lá, um melhor que o Romário, Marcelinho Carioca, Neto, Tupanzinho, o Talismã da Fiel, todos esses grandes nomes do futebol mundial. Alguns mais antigos, sei lá, eram o Rivelino, sei lá, quem mais você quer confessar? Sócrates, da Maravilha, sim. É como diz o Dorival, o meu ídolo era o Frenderencha, artilheiro do Campeonato Paulista 1932, um grande craque. O ser humano tem essa necessidade de transcendência. Então ele sempre busca espelhar-se em alguém. No entanto, nós vivemos numa sociedade, pelo menos que se diz baseada numa cultura cristã, na cultura judaico-cristã. Seria muito natural esperar que numa cultura judaico-cristã houvesse um bom número de pessoas que, ao serem perguntadas sobre quem é o seu grande ídolo, respondessem naturalmente que o grande ídolo é Jesus. Mas isso simplesmente não acontece, porque nós vivemos numa sociedade que coloca Jesus
como um caso à parte, como algo que não conta. Não, Jesus, ele está aí, mas simplesmente ninguém pensa nele durante a semana, a não ser no momento em que você vai para um culto, vai para uma missa, ou então que você vai para o banheiro, abre a Bíblia como desencargo de consciência para falar que você leu, e lê ali alguma parte do Evangelho. Jesus deixou de ser um grande ídolo da história, e pasmem, inclusive da igreja. Porque Jesus não é mais o grande ídolo de grande parte dos cristãos espalhados por aí. Há muitos cristãos que têm grandes ídolos cravados em seus corações, mas ele não é Jesus. E a Bíblia diz que quando isso acontece, há um grande problema a ser resolvido. Bom, se nós perguntarmos às pessoas quem é Jesus, nós vamos ter algumas respostas que são bem interessantes, mas não são verdadeiras. Por exemplo, eu já ouvi gente dizendo que Jesus é um bom mestre. Que simplesmente dizer que Jesus é um bom mestre não diz absolutamente nada sobre quem ele é de verdade. É uma coisa muito vaga. Ah, Jesus é um bom mestre. Eu tive um bom mestre também na escola. Sei lá. Eu tive um professor chamado Zé Batalha, que era um bom mestre. Mas ele também não é Jesus. Mas é um bom mestre. Ah, Jesus é um grande filósofo. A pergunta é, formado em qual faculdade? Né? Formado, grande filósofo da escola aristotélica. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tem até um livro, não tem? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E assim, e era caríssimo, inclusive. Fazer a terapia com ele. Olha, imagine, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Você chega para Jesus, Jesus, tudo bem? Jesus olha para você e fala, me fale sobre sua mãe. E Jesus nunca perguntou isso para ninguém. Não sei se você notou na Bíblia que Jesus nunca perguntou, e a sua mãe? Você tem algum complexo de Édipo? Vamos tratar isso em seu coração. O mestre do amor. O que significa dizer que Jesus é um mestre do amor? Absolutamente nada. Você vê que são todas declarações muito vagas, que não explicam muito bem quem é Jesus. A questão é que, tá bom, qual o problema disso? Qual o problema das pessoas terem essa visão sobre Jesus e não terem uma visão bíblica sobre quem Jesus é de verdade? Sobre quem é esse cara que tantas igrejas falam domingo após domingo? O problema de não saber disso é que poucos o reconhecem. Poucos reconhecem Jesus como o próprio Deus. Agora, uma hipótese. Imagine que na sua Bíblia esteja escrito assim, que para você ir para o céu, imagine que na sua Bíblia, atenção, momento ironia, momento apenas, nós estamos sendo irônicos, senão de novo o pessoal vai pegar essa parte e vai nos acusar de algumas coisas pecaminosas. Momento ironia. Imagine que a sua Bíblia diga assim, para você ir para o céu, você tem que reconhecer e aceitar o senhorio do Marquito sobre a sua vida. Imagine que a sua Bíblia diga assim, quem não seguir ao Marquito não vai para o céu. Imagine que a sua Bíblia diga que Marquito é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Mas aí então, a sua Bíblia diz isso, nós reconhecemos a Bíblia como palavra de Deus, e aí, daqui 2000 anos, igrejas se reúnem, igrejas marquitianas, a Igreja Marquitiana do Brasil, sei lá. E aí, então, o pastor vai pregar sobre o assunto que é a pessoa do Marquito. E aí, então, alguém diz assim, o Marquito era uma pessoa magra, muito alta, 1,90 m de altura, 85 quilos, maravilhoso, excelente pessoa, nascido na Polônia, filhos de pais armênios e que falava francês. No final dessa grande explicação sobre quem é o Marquito, que vocês podem notar que era completamente mentirosa, porque tirando o fato de ser super bonito, eu não sou nada disso, a pessoa diz assim, agora, para terminar essa mensagem, eu quero convidar você a aceitar Jesus, aceitar Marquito. Então vem aqui à frente para aceitar Marquito.
Aí você vem. Mas a pergunta que eu quero fazer é: que Marquito você estaria aceitando? O da Bíblia? Não. O da cabeça de quem pregou e não conhecia o Marquito. Acontece que, olha o problema. Você iria para casa com a certeza de que aceitou o Marquito. Mas no fundo não. Você aceitou um cara que não existe. Porque foi criado pela mente de quem estava pregando uma coisa que não conhecia. O que eu estou querendo dizer é que uma grande parte das pessoas cristãs do nosso tempo e do nosso mundo aceitaram a Jesus sem simplesmente saber biblicamente quem ele é. A pergunta que nós temos que fazer é: aceitaram quem? Aceitaram uma projeção de Jesus que fizeram em sua mente e colocaram em seu coração. Você poderia até aceitar um Marquito, mas que Marquito você estaria aceitando? Um da sua cabeça e não o real. Entendeu o problema de não conhecer ao Jesus da Bíblia? Porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, verdade e vida. A Bíblia diz, e o próprio Jesus afirma isso nas Escrituras: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia diz que nós devemos nos submeter a Jesus e confessar o nome de Jesus. No entanto, a Bíblia não fala que é qualquer Jesus, é o Jesus revelado na palavra. Assim, se nós não formos para a Bíblia e conhecer quem a Bíblia diz de verdade quem Jesus é, a pergunta é: quem nós estamos aceitando, quem nós estamos cultuando e a quem nós estamos devotando a nossa vida? É inadmissível pensar, mas é real, muita gente está devotando a vida a Jesus, mas um Jesus criado na cabeça delas, que foi pregado de maneira errada. Sem contar algumas coisas absurdas que eu já vi acontecer, do tipo: a pessoa faz uma pregação sobre 5 passos para o sucesso. Na pregação inteira ela não fala de Jesus uma vez, e no final ela faz um apelo. Ela não falou sobre Jesus nenhuma vez na mensagem, no final ela faz um apelo para você aceitar Jesus. A quem essas pessoas estão aceitando e devotando a vida? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tal Jesus, passeando um pouco no Evangelho de João, Apocalipse e Gênesis. Então, se você tem aí como conectar a sua Bíblia, se você quiser, conecte, mas todas as mensagens vão ser projetadas aqui para você. O que eu vou pedir para você é que você, de qualquer forma, guarde as passagens para ler, reler e estudar na sua casa, tá ok? Antes, deixa eu dizer algumas coisas sobre o Evangelho de João, que vai ser a base da mensagem dessa noite. O Evangelho de João, veja como vocês sabem sobre a Bíblia, foi escrito por João. O Evangelho de João, pasmem vocês, foi escrito por João. O João que escreveu o Evangelho é o mesmo João de Apocalipse. O mesmo cara que escreveu o Evangelho de João é o cara que escreveu o Apocalipse numa revelação que ele teve de Deus. João escreveu esse texto, o Evangelho de João. Ele estava na cidade de Éfeso, a mesma cidade onde Paulo depois escreve a carta aos Efésios, por volta do ano de 80 a 98 depois de Cristo. Ele escreveu esse evangelho para combater algumas heresias. Ele notou que algumas heresias começaram a fazer parte da igreja, então ele escreveu o evangelho dele especificamente para combater essas heresias. O principal cara que estava pregando umas heresias era um cara chamado Cerinto. Olha que nome bonito para você, de repente, aí, um filho, né? Pode até ter esse nome é tão ridículo que dá até para você, menino, menina, sei lá, calopsita de casa vai chamar Cerinto. E Cerinto dizia o seguinte: Cerinto dizia que Jesus era meramente humano. Não havia nada divino em Jesus. Jesus era um cara como qualquer um de nós, com as mesmas limitações. No entanto, ele teve um revestimento especial, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, uma pomba desceu sobre ele. Lembram dessa passagem? Na Bíblia tem essa passagem. Então o que Cerinto diz? Até aquele momento, Jesus era uma pessoa normal. A pomba que desceu sobre ele é que trouxe sobre ele o Cristo, porque Cristo significa Messias ou ungido. Então a pomba é que traz o Cristo, e quando a pomba desce sobre ele, ele é revestido do Cristo. Nada mais do que
Qual o nome disso? Baixou o santo. Baixou o santo era Cristo, e o que aconteceu? Quando ele foi ser crucificado, o santo foi embora. Então Jesus nasceu normal. Na época que ele fez os milagres lá, ele estava revestido do santo que era Cristo, que foi embora na crucificação. E assim, porque ele diz, não, Deus não sofre, Deus não morre, então Cristo era uma pessoa normal. Ou seja, esse cara chamado Cerinto ensinava que Jesus era apenas humano, tão humano quanto qualquer um de nós. E aí então, João vai escrever o evangelho dele todo para provar o que está lá no próprio evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. João diz, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes que ele registrou foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João deixa claro, tudo que eu escrevi para provar que Jesus é o Cristo. Ele não recebeu o Cristo não desceu sobre ele. Jesus tinha duas naturezas que caminhavam harmoniosamente, a natureza divina e a natureza humana. E todas essas coisas que eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é Deus. É por isso que só em João nós temos alguns textos que não estão em outros evangelhos. Por exemplo, em João 2, versículo 11, está escrito assim: Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que João está dizendo havia uma glória nele. Ele é especial. Em João 3,16, provavelmente o versículo mais conhecido da Bíblia toda. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Provavelmente, se você cresceu numa igreja, ensinaram para você que unigênito significa único, ou filho primeiro, mas não é só isso. Dizer que Jesus é o Filho unigênito de Deus, significa que ele é o único, mas na mesma essência de Deus. Ele é unigênito no sentido que ele é o único, ele é especial porque tem a mesma essência de Deus Pai. João, em outras palavras, está dizendo em João 3,16, ele é Deus. Ele é o Deus que encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Um outro texto de João, João 6, versículo 40. Porque a vontade de meu Pai, Jesus dizendo, é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, na Bíblia toda é explícito que a única pessoa capaz de ressuscitar mortos, principalmente no último dia, que significa a consumação de todas as coisas, é o próprio Deus. Em João 10, versículo 30, você tem o próprio Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. E em João 20, versículo 28, depois daquele lance de Tomé, que falou que precisava ver para crer, depois que Tomé reconhece quem é Jesus, a afirmação de Tomé é contundente. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não diz para Tomé, opa, não sou. Jesus deixa que Tomé reconheça quem Jesus simplesmente é. E Tomé, ao olhar para Jesus, diz, Senhor meu e Deus meu. Então veja, todo o evangelho de João é feito para provar que quando nós falamos sobre Jesus, nós não estamos falando sobre um simples humano. Nós não estamos falando sobre uma ideia do tipo, Deus precisava resolver o problema de um ser humano pecador, então ele inventou Jesus. Não. Inclusive o próprio início do evangelho de João, que nós vamos ver um pouco mais profundamente hoje, vai mostrar um pouco isso. Vamos lá, o texto base vai ser o comecinho do Evangelho de João, a partir do primeiro versículo do primeiro capítulo. Diz assim a Bíblia, Evangelho de João, já no primeiro versículo do primeiro capítulo. No princípio, era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e era Deus. É importante demais o início do Evangelho de João, porque ele começa, se você prestar um pouco de atenção, da mesma forma que começa a Bíblia.
diz o Evangelho de João, no princípio era aquele que é a palavra. E como começa a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. É claro que João, como um profundo conhecedor da Bíblia que era, faz isso de propósito. O que João está dizendo é, o que eu vou falar tem profunda ligação com algumas outras coisas que vocês precisam prestar atenção para entender. Quando João usa essa expressão no princípio, ele automaticamente está dizendo aos leitores do Evangelho, o que eu vou falar a partir de agora tem íntima ligação com o que aconteceu já no início da Bíblia. Ou seja, eu não vou falar para vocês nenhuma coisa nova. Eu vou apenas explicar para vocês uma coisa que está desde o início da Bíblia e que talvez vocês não tenham notado. Por isso que vocês estão ouvindo as heresias desse tal Cerinto e achando que o cara está com a bola toda. O que eu vou falar para vocês é um assunto que está do começo ao fim da Bíblia. É como se ele dissesse, vocês precisam lembrar de Gênesis para entender o que eu vou dizer a partir de agora. No entanto, antes, algumas declarações devem ficar claras. João, desde o começo, está dizendo sobre Jesus. Ele é a palavra. A palavra no grego que ele usa é logos, que é o significado para nós talvez compreendemos melhor no português ele é o verbo, no sentido de ação. Aquilo que nós estudamos na escola, né? O verbo demonstra uma ação, algo que nós estamos fazendo. Ele estava com Deus e era Deus. Guarde essa declaração e agora nós vamos fazer o exercício que João está pedindo para a gente fazer. Se ele diz no princípio, remetendo a Gênesis, quando isso acontece, automaticamente você tem que pegar a sua Bíblia e voltar para Gênesis para entender algumas coisas que Gênesis está dizendo. Antes, veja o que ele vai dizer. Falando sobre a palavra. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele está dizendo de quem? De Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Guarde bem esse texto. Porque uma pergunta que nós temos que fazer é, de onde João tirou essa informação? Sobre o que exatamente ele está querendo falar? E agora começa o nosso passeio pela Bíblia, voltando lá para Gênesis. Gênesis 1, do versículo 1 a 3, o começo da sua Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós temos o primeiro personagem claro na história, que é quem? Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeiro personagem da Bíblia. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Temos a entrada do segundo personagem. Quem? O Espírito de Deus. Aquilo que nós costumeiramente chamamos de Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e a linguagem no hebraico denota como se fosse uma galinha chocando os seus ovos que estão prestes a eclodir. Disse Deus, haja luz e houve luz. Uma pergunta, não falta um personagem? Porque a Bíblia fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quando eu olho para esse texto, e lembre-se, João no início do Evangelho deu uma dica de que o que ele falaria tem a ver com o que está escrito lá em Gênesis. Nós temos aí Deus Pai, nós temos o Deus Espírito Santo, e a pergunta que nós precisamos fazer é, tá bom, Jesus falou que ele estava no princípio com Deus. Cadê Jesus nessa história? Ora, o que Deus fez para criar todas as coisas? Qual foi a ação de Deus para criar todas as coisas? Ele disse, ele falou. Quando você vai lendo Gênesis, inclusive está lá, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja separação entre água e terra. Então a forma que Deus usou para criar todas as coisas foi a palavra. Lembra do que João acabou de dizer?
João acabou de dizer, no princípio era aquele que é o quê? A palavra. João está fazendo uma referência a Gênesis. Ele está dizendo, e essa palavra, sobre esse verbo de Deus é o que eu vou dizer. Aí quando nós voltamos para Gênesis, você tem uma declaração muito clara. O que Deus usou para criar todas as coisas? A palavra. Essa é uma forma de dizer que Jesus estava lá, presente e criando todas as coisas. Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o verbo, é a ação de Deus. Quando Deus diz, é o próprio Deus Filho que está entrando em ação, criando todas as coisas. Sim, Jesus estava lá presente em Gênesis 1, criando todas as coisas. O que João está dizendo é, quando nós falamos sobre Jesus, nós não falamos sobre um ser novo. Nós estamos falando sobre o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que estava no princípio com Deus. O texto de João ainda fala que ele é a luz. Felipe, dá para você voltar um pouquinho para a gente na parte de João, por favor? Na parte de João 1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, vou achar meu papel. Ele estava no princípio com Deus, essa parte, ok? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aí, dá um enter. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Veja que João está dizendo, esse que é a palavra também é a luz. Vamos voltar de novo para Gênesis. Felipe, dá lá o enter para a gente. A gente vai continuar o texto agora em Gênesis 1, de 14 a 19. Disse Deus... Lá no versículo 3, a primeira coisa que Deus criou, qual foi? Luz. Pergunta simples de, sei lá, quarta série, talvez. Para o pessoal que... Até quem fez Mobral sabe. Mobral não existe mais, né? Mobral não existe mais. Como que é? EJA. Mas para o pessoal até que fez Mobral. O que é que traz luz ao planeta Terra? Se vocês tiverem que pensar para responder isso, nós não vamos cortar essa parte na filmagem, vai ficar vergonhoso. O que é que traz luz ao planeta Terra? Sol, ok? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Disse Deus, haja luz, e houve luz. No entanto, vamos lá para Gênesis de novo. Agora o versículo 14, bem à frente do haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. O que é que o próprio Deus está dizendo? Eu estou criando o sol para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quê? O quarto dia. Vocês acabaram de dizer que o que ilumina a terra é o sol. A primeira coisa que Deus criou no primeiro dia da criação, disse Deus, haja luz e houve luz. E o sol ele criou no quarto dia? O que iluminava a terra? Como era a luz da terra? Porque a Bíblia diz, no primeiro dia Deus criou a luz. Disse Deus, haja luz. E só no quarto dia ele cria o sol e a lua. A pergunta é, o que é que ilumina a terra e consequentemente a história? O que a Bíblia está dizendo não é o sol. Isso faz com que a gente tenha aqui para o final da Bíblia, no nosso passeio sobre a Bíblia, Apocalipse 21, do versículo 22 a 24. Veja o que diz a Bíblia. Sobre o fim dos tempos, sobre quando Jesus já voltar e todas as coisas estiverem já plenas e na eternidade de Deus. Não vi templo algum na cidade. Ele está falando da Nova Jerusalém, que é uma espécie de como vai ser o céu. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa do quê?
nem de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela. Igualzinho Gênesis 1, versículo 3, onde há luz, mas não há sol. Pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro, Jesus, é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Entendeu o lance da luz? O que João está dizendo? A primeira coisa que explode na história é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus está lá desde o começo, como a palavra de Deus que criou todas as coisas e como a luz que ilumina todas as coisas. É por isso que o próprio Jesus diz, fazendo uma referência ao alfabeto grego, eu sou o alfa, que é a primeira letra do alfabeto, ou seja, o início de todas as coisas, e sou o ômega, que é a última letra do alfabeto grego, dizendo, eu sou o início e o fim de todas as coisas. A Bíblia começa comigo e a Bíblia termina comigo. E o centro da Bíblia também é Jesus, porque nós temos a criação, temos a crucificação, a redenção, e temos a redenção final de todas as coisas, para mostrar que Jesus é o único tema de toda a Bíblia. A Bíblia não trata de outro tema, a única história é a história de Jesus, e todas as outras histórias, como Moisés, Davi, Sansão, Paulo, Pedro, são apenas histórias periféricas que estão sobrevoando a história principal, que é de Jesus. O tema da Bíblia é Jesus. Por que nós afirmamos que Jesus é o único grande ídolo da história? Porque só Ele é aquele que existe desde o princípio e existirá até o fim. Não há outro ídolo. Ele é a palavra criadora de todas as coisas. Ele é a luz que ilumina todas as coisas. Talvez cientificamente nós possamos afirmar, o sol ilumina a terra, mas a Bíblia diz que Deus, para trazer a sua luz sobre a existência, não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de estrelas. A única coisa necessária para iluminar a tudo e a todos e trazer a luz de Deus à existência é Cristo Jesus. É inadmissível tratar o Senhor Jesus apenas como mais um ser humano que veio a existir como algo que Deus precisou fazer para consertar alguma coisa. Não! Quando nós falamos sobre Jesus, nós falamos sobre o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que se tornou carne. Esse que criou todas as coisas. Esse que é a luz que iluminava todas as coisas. Se sujeitou ao absurdo de ser humano como nós. A tomar forma humana como nós no maior ato, no maior acontecimento da história. A Bíblia diz que isso teve que acontecer por causa do nosso pecado. Porque a Bíblia, desde o começo, diz lá em Gênesis, que todo o pecado, por ser uma ofensa contra Deus, um crime contra Deus, porque Deus havia dito que assim seria, todo pecado gera morte. Todo pecado é uma luta que o ser humano tem para rejeitar a Deus, não andar de acordo com a vontade dele, andar de acordo com a sua própria vontade. E Deus tinha dito para o ser humano, se você fizer isso, você vai morrer. E aconteceu, porque assim nós fazemos. E não há nada que a gente possa fazer para mudar a nossa história quando a morte foi decretada sobre nós. A Bíblia diz, aquele que peca merece morrer. O salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas o próprio Deus, como um ato de profundo amor, resolveu a nossa história, mandando o Deus Filho, aquele que é a luz, aquele que é a palavra, nascido de uma virgem, sem pecado, que não carrega esse DNA do pecado, que não peca em nenhum momento da sua vida. Ele entra na história, o próprio Deus entrando na história. Nós precisamos lembrar que em Jesus, o próprio Deus, não apenas pisa o chão que nós pisamos, mas tem o nosso cheiro. Transpira o que nós transpiramos. Come aquilo que nós comemos, aquele que é a palavra. Tente imaginar a criação de todo o cosmos. E absolutamente não dá para ficar discutindo como é que as coisas foram criadas. Porque por mais que você volte, você vai precisar sempre de um agente externo que dê a movimentação inicial para que qualquer processo aconteça, seja ele qual for. Aquele que é a palavra,
que entrou em ação na eternidade, formando todas as coisas, cada estrela ainda nem descoberta, cada galáxia ainda nem descoberta. Esse Deus se tornou gente, foi carregado por uma mulher, alguém que se sujeitou a ser torturado em nosso lugar, a ir para a cruz, pregado, cuspido, escarnecido em nosso lugar. Esse é o nosso ídolo. O meu ídolo não tem uma vértebra lascada. O meu ídolo tem um lado furado por uma lança, tem os pulsos perfurados por pregos, tem a cabeça machucada por uma coroa de espinhos. O meu ídolo nunca marcou um gol numa Copa do Mundo. Mas o meu ídolo é o único caminho para Deus. A Bíblia diz que quando ele morre, todos os nossos pecados são lançados sobre ele. Ele assume a dívida que era nossa. Ele é o nosso substituto. E no domingo de manhã, após a crucificação, ele ressuscita, como uma prova de que Deus aceitou aquele sacrifício. E agora todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e os confessam diante de Deus e confessam a Jesus da Bíblia, são aceitos pelo Pai. E no final da história, ele voltará a ser a luz que iluminará a tudo e a todos. Esse é Jesus. Esse é o verdadeiro convocado da história para salvar a nossa vida. Se nós vivemos numa época em que nós precisamos de grandes ídolos, a Bíblia revela para nós o único ídolo verdadeiro. Há algumas coisas que talvez inclusive nós precisemos mudar na forma como nós nos aproximamos da Bíblia. Porque eu lembro que, como eu cresci no ambiente de igreja, então eu cresci frequentando escola bíblica dominical, e eu lembro que alguns materiais, inclusive, que nos eram ensinados, falavam, por exemplo, sobre os heróis da Bíblia. E é inadmissível você saber, inclusive, que alguns materiais que são dados às crianças e que falam sobre os heróis da Bíblia não incluem nas 13 lições Jesus. Fala sobre Sansão, sobre Davi, sobre, sei lá, Agüero. Fala sobre todo mundo. Fala sobre todo mundo e não fala sobre Jesus. No entanto, qualquer leitura cuidadosa da Bíblia vai revelar para você que não há nenhum herói na Bíblia a não ser Jesus. Talvez uma pessoa que tem um pouco mais de contato com a Bíblia vai falar assim, não, mas lá em Hebreus está escrito assim, os heróis da fé. Onde está escrito os heróis da fé é um título que está em negrito na sua Bíblia. Aquele título não tem no original da Bíblia. Foi apenas um título colocado depois para que as pessoas entendessem um pouco sobre o que o texto está dizendo. Mas não há nenhum lugar na Bíblia que fale sobre heróis, a não ser sobre o grande e único herói da história, que é Jesus. Ele é o herói. É ele que deve ser louvado. É inadmissível, por exemplo, eu ler o Evangelho de João e sair daqui assim, João é muito bom. João é o cara. João, João, se João não ressuscitar, olê, olê, olá. E às vezes é o que acontece. Às vezes a gente vai contar as histórias da Bíblia e a gente fala sobre Davi e as pessoas quase tatuam Davi forever. Sei lá, algumas coisas desse tipo. E Jesus vira um apêndice da história. O próprio Deus vira um apêndice da história que é a própria história dele, o que é uma coisa absurda. Jesus é aquele que existe desde o princípio. Não é uma invenção posterior do tipo, a gente precisa resolver uma história que deu errado, então vamos inventar alguma coisa, e aí Deus olhou e falou assim, acho que eu vou ter um filho. Vou ter um filho. Vou dar o nome de Jesus para ele. O que vocês acham, anjos? Legal. E se desse o nome de Maomé? Não, vai dar rolo. Vamos dar Jesus, só tá bom. O Evangelho continua. Vamos voltar para João depois de passear por Gênesis, Apocalipse. E eu espero que você vá passear na Bíblia essa semana também. O Evangelho, vamos voltar para João. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João.
Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Esse é aquele momento que João, como sabe como nós somos, ele sabe que por estar escrevendo um negócio legal pra caramba, daqui a pouco o pessoal vai achar que ele é o novo Paulo Coelho. Vamos começar a achar que João é o cara. Ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo essa parada e eu sou apenas testemunha daquele que é o cara. Então ninguém vem me encher o saco querendo me adorar, querendo me louvar, querendo achar que eu sou bom, porque eu estou escrevendo sobre o único que é bom, sobre o único que merece louvor. Então ninguém venha ficar me endeusando como ídolo. Aí volta o texto. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Lembra que ele está fazendo de novo a referência a Gênesis, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, ele veio para o seu próprio mundo, que ele criou, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que compreenderam quem ele é, aos que entenderam Jesus, aos que conhecem Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que o próprio Evangelho está afirmando é: apenas os que recebem e creem em seu nome, Jesus, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas veja, João está fazendo essa afirmação apenas depois de revelar quem é Jesus de verdade. Porque jamais alguém pode dizer que nós precisamos crer em Jesus, precisamos confessar em Jesus, sem dizer quem esse cara é. Quando nós dizemos, domingo após domingo, nós adoramos Jesus, nós adoramos o próprio Deus. E veja o que João vai dizer agora. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O nascimento de Jesus não vem do nada e nem começa com Maria. Quando nasce um bebê do ventre de Maria, apenas há uma revelação humana do próprio Deus. É por isso que nós chamamos o nascimento de Jesus de encarnação. Não está começando uma história nova ali. É apenas a decorrência de uma história que começa na eternidade, com Deus criando todas as coisas. Ele é aquele que foi determinado como Salvador, o Messias. Por isso ele é o nosso ídolo. Quando nós falamos sobre Jesus, nós não falamos sobre um acontecimento qualquer. Nós falamos sobre o grande acontecimento de toda a história. A Bíblia diz, inclusive, que se não fosse por ele, nada do que foi feito teria sido feito. Se não fosse por Jesus, nós nem estaríamos aqui contando absolutamente nada. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos existido. O mundo inteiro não existiria. É por isso que não há em toda a história e em todo o espaço um só ponto em que Jesus não possa dizer: isso é meu. Quando você vai viajar, por exemplo, e você começa a olhar aquelas coisas maravilhosas, tudo aquilo é de Jesus. É dele. Ele criou, ele é dono. Ele, inclusive, é a luz que dá possibilidade de existência a todas essas coisas. Quando você vai para a praia, quando você pisa na areia, quando você entra no mar, você está entrando num terreno que é de Jesus, é dele. É por isso que ele tem que ser louvado. No entanto, nós viramos uma sociedade cada vez mais distante de Deus, e cada vez mais você vê gente adorando, sei lá, adorando as árvores. As árvores. Tem até um movimento, vou dizer algumas pessoas aqui que são até, inclusive, ser gay, né? Ser gay é do tempo de alguns aqui, né, produção? O ser gay, o Dorival cantou com o ser gay. O Dorival, ele tocava bateria com o Serguei, isso em 1952.
Serguei, rapaz. Se você não sabe quem é Serguei, vai no Google. Mas vai com moderação. Porque o Serguei agora está numa modalidade de abraçar a árvore. É considerado. Como é que é o nome? Ele é pansexual. Pansexual. Que é uma corruptela do panteísmo. Porque o panteísmo diz assim: que toda a criação é Deus. A árvore é Deus. A flor é Deus. A nuvem é Deus. Então, não sei se você já notou que tem até um movimento que a pessoa se conecta com a natureza para se conectar com Deus. Eu não posso dizer o que eu penso sobre isso de maneira muito clara. Mas apenas... como é que nós vamos definir o panteísmo, essa busca pela natureza para se conectar-se com Deus, a não ser uma palavra politicamente correta para isso? Sei lá. A pessoa precisa pisar na grama descalço para se sentir espiritual. É conhecido como frescura, assim, um termo mais assim, mais santo. Porque aquilo não é Deus. Deus é o dono daquilo. Quer se conectar com Deus? Vai para a Bíblia. Para de frescura. Vai para a Bíblia. Do começo ao fim dela fala sobre Jesus, que é Deus. Não há conexão possível com Deus sem Bíblia. Ai, eu vou para o meu quarto, tem uns cristais. Cristais, assim... As pirâmides. As pirâmides bonitas. A pirâmide pode ser até legal, sei lá. Mas assim, deixa eu explicar para você o que é pirâmide. Uma pirâmide. Não tem uma outra explicação possível. Outras pessoas, tem umas coisas bem legais para se conectar, né? Uns penduricalhos. Sei lá, aquilo tudo tem dono. A palavra criadora de todas as coisas, a luz que ilumina todas as coisas, e o único que deve ser louvado. Jesus é o próprio Deus. O único merecedor de toda a honra, o único merecedor de toda a glória. Qualquer coisa fora disso, para ser teologicamente correto e usar uma palavra teológica, qualquer coisa fora disso é frescura. Não é um termo teologicamente correto, eu inventei agora, mas é frescura. São manifestações humanas para tentar fingir que está tentando alcançar alguma coisa que não está alcançando coisa nenhuma. Mas por que isso interessa? Porque isso dá uma sensação de que eu estou buscando alguma coisa sem me comprometer com nada. Porque você não espera que a pirâmide vai aparecer para você falando assim: ame ao próximo. A pirâmide não vai aparecer em sonhos. A pirâmide bonita. Parece uma luz, uma luz cega você. Tipo um olho de... Como é que chama? Não de Tandera. Como... O Illuminati. E aí diz para você assim: eu sou o caminho, a verdade. Ou então a pirâmide aparecer. Sigam Jesus. Não vai. Isso é frescura. Desculpa o pessoal aí que está nos assistindo, que gosta de... Sei lá. Tem gente que não come carne para se aproximar de Deus, que é o contrassenso. Poucas coisas nos aproximam tanto de Deus como bacon. É um bacon e um louvor. Você pode ver a cara da pessoa que come bacon, denota louvor. A cara da pessoa que come alface é confissão de pecados. Pode ver. Mas você que está nos assistindo, que gosta dessas coisas, uma dica, você pode ter, se a pessoa acha bonita a pirâmide, deixa lá a pirâmide, deixa lá. Não vai fazer mal para ninguém. Não vai fazer mal para ninguém. Não faz nada, porque não faz mal para ninguém, porque não faz nada. Não faz nem mal, nem bem. Fica ali. A Bíblia aberta do Salmo 91 é só para pegar poeira. Fica pegando poeira, aquela coisa ali. Quando nós resumimos o grande ídolo da história, Jesus, a esses penduricalhos, nós tornamos a igreja cristã uma das grandes criações de Deus e da história, um centro de esquizofrenia,
e um centro de hipocrisia evangélica. E isso é demoníaco. Uma igreja só é verdadeira igreja quando o centro dela, assim como a palavra, é Jesus. E quando a igreja sabe quem é Jesus. Quando a igreja sabe que canta, eu venho me derramar, eu sei diante de quem eu venho me derramar. Do próprio Deus, que foi crucificado, que ressuscitou e que vive eternamente. Ele é o único motivo do nosso louvor, Ele é o único motivo da nossa existência. É para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós cantamos, é para Ele que respiramos, é para Ele que fazemos tudo, absolutamente tudo. Ele é o grande ídolo da nossa história. E somente a Ele seja todo o louvor sempre. Somente a Ele. Que a nossa igreja, que a igreja cristã brasileira, tão longe de Cristo Jesus, reaprenda quem é Jesus. Porque se há uma coisa que a igreja evangélica brasileira precisa urgentemente, é conversão. É conversão. A gente não precisa de show. A gente não precisa de televisão. A gente precisa de Bíblia. A gente precisa do Evangelho. A gente precisa de Cristo. E se nós temos Cristo e não temos mais nada, então nós já temos tudo. E qualquer coisa que nós tenhamos sem Cristo é absolutamente nada. Lixo, escória, fezes. Que o nosso louvor, a nossa adoração, o fato de estarmos aqui, tem um único centro: Jesus. Ele é o assunto desse mês. Mas ele é o assunto desse mês porque ele é o assunto de todos os meses. Porque todos os dias são dele. Feitos por ele e para a glória dele. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. A nossa gratidão por sermos teus através de Jesus. Obrigado por Jesus. O Deus Filho que se tornou carne, viveu entre nós, revelando a glória do Pai. Obrigado pela salvação, pela redenção. Senhor, ajuda-nos a fazer de Jesus nosso grande ídolo, mas não um ídolo criado por nós, o ídolo revelado pela Tua palavra, que é o próprio Senhor Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém.